Terça-feira, chega mais, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte. Daqui a pouco, tudo sobre o Palmeiras, que pode ser campeão de 2018 amanhã, meu amigo, no jogo em casa contra o América. Então fica ligadinho, você palmeirense, que o seu time tá pertinho do título. Porque nós começamos... tem um detalhe super curioso também. Você sabia que o Filipão, no Campeonato Brasileiro, tem mais pontos que o Corinthians? É impressionante. O Filipão tem 45 contra 43, esse assunto pra já. E por falar em Corinthians... O diretor de futebol do time diz que Jair Ventura, olha só, pretende manter o Jair Ventura pro ano que vem. Você já pegou um trabalho pela metade? O planejamento, se houve algum, foi feito por outra pessoa. Os profissionais contratados não tiveram a sua aprovação. Foi exatamente essa situação que Jair Ventura enfrentou quando aceitou ser técnico do Corinthians. Ele chegou em cima da hora, chegou numas finais de campeonato, já pegando a semifinal, né, da Copa do Brasil, um clássico com o Palmeiras, com a gente tá remontando o elenco. Então, como a gente tem o costume de deixar o treinador trabalhar, vamos ver agora os próximos 3 jogos, como o Corinthians vai, mas nós não temos intenção nenhuma de mudar e eu acho que o treinador tem que ter tempo de trabalhar, fazer uma pré-temporada. O Corinthians vai apostar em Jair Ventura na temporada 2019. Vai dar ao técnico a chance de participar do planejamento desde o início e trazer jogadores indicados por ele. A expectativa é que o desempenho melhore, principalmente no ataque. Um problema que Jair enfrenta muito antes de chegar ao clube. O Jair Ventura se destacou no Botafogo logo no primeiro trabalho como técnico. O time era sólido defensivamente, mas ofensivamente foram apenas 109 gols em 94 jogos, média de 1,15 por partida. O segundo trabalho dele foi no Santos. Em 37 jogos foram 46 gols, média de 1,24 por partida. A torcida, que sempre exaltou o DNA ofensivo do time da Vila, não gostou muito do estilo do técnico. No Corinthians, esse problema é ainda maior. Foram apenas 12 gols em 16 jogos, média de 0,75 por partida. Eu acho que o jogo ofensivo das equipes que ele dirige precisam ser melhorados. Agora, não é o Jair, é o elenco. O Corinthians precisa contratar, o Corinthians precisa olhar para o mercado e trazer jogadores que estejam à altura da história do clube. André Sanches, presidente do Corinthians, voltou ontem de uma viagem pela Europa exatamente com esse objetivo: trazer reforços. Tirou essa foto aí ao lado de Ronaldo Fenômeno e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e desmentiu que Pedrinho estaria sendo negociado com o Valladolid, time espanhol comprado recentemente pelo Fenômeno. Ele afirmou ter encaminhado algumas negociações. Só não quis revelar o nome de nenhum jogador. Para quais setores o Corinthians precisa de reforços? Para resolver os problemas da equipe, precisa de um atacante e de um lateral esquerdo. Agora, para melhorar a qualidade do elenco, precisa trazer mais jogadores, principalmente nesse setor de criação. E como em toda terça-feira, ele está aqui. Está contigo. Beleza, roda a vinheta. Fala, campeão. E nesse feriado de terça-feira na capital paulista, começamos o Fala Casão de hoje. Fala Casão, aqui é a Maria Elise. Vocês acham que deve manter o Jair Ventura pro ano que vem? Gente, ele não fez um bom trabalho no Santos, aí pegou essa bomba do Corinthians. Não dá pra jogar a bomba na mão dele, culpar pelo rendimento do Corinthians. Eu acho até que merece a chance de começar um trabalho para ver qual é o resultado desse trabalho. Porque no Corinthians, ele não teve culpa alguma. O Corinthians é muito fraco. Você vê que o Palmeiras, o Filipão, tem mais pontos que o time do Corinthians, cara. Isso é só para o torcedor corintiano ver. E quando a gente fala que o time do Corinthians está fraco no Brasileiro, não é porque está pegando no pé, não. É porque é verdade. Tá certo. Ó, isso é tema para já. Esse no lance do Filipão tem mais pontos que o Corinthians. E agora vamos falar do São Paulo. É impressionante a reviravolta. São Paulo vai enfrentar o Vasco fora. A reviravolta que o Diego Souza conseguiu dar no São Paulo e está numa fase muito legal. Só não faça uma pergunta para o melhor jogador do São Paulo nesse Brasileirão. Se você perguntar quantos gols eu tenho, eu não sei. Então, eu não sei quantos gols eu tenho na carreira. Mas, especificamente, na maior competição do país, agora ele sabe. E quando chegou próximo dessa marca, que eu fiquei sabendo por matérias que acabaram saindo. Mas não fico muito, não me apego muito a essas coisas, não. Sou meio desligado a isso.
100 gols, uma centena de gols. Jogou no Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro e no Sport Recife. No São Paulo, já marcou 12 vezes nesse Brasileirão. O 12º foi um golaço contra o Cruzeiro. Olha o Diego Souza! Gol do São Paulo! Gol que colocou o time na Libertadores do ano que vem. É um dever cumprido, sim. É uma grande conquista e daí a gente vai começando a encaixar, engrenar, tá nessas competições mais importantes. Só resta saber se naquela fase seletiva ou direto na fase de grupos, faltando 3 jogos, o time é o 5º colocado e briga com o Grêmio pela última vaga no G4. A sequência final de jogos apresenta 3 confrontos contra times que lutam para fugir do rebaixamento: Vasco, Sport e a Chapecoense. Na quinta-feira tem o Vasco em São Januário. E aqui vai um aviso para a torcida tricolor: se o atacante marcar o gol 101 em campeonatos brasileiros... Explica aí, Diego. Como é na casa do Vasco, com o torcedor que sempre me apoiou, me deu bastante força, por respeito eu acabo não comemorando, mas isso não tira a minha vontade de ganhar, a minha vontade de fazer gol, a minha vontade de vencer a partida e buscar com todas as minhas forças os nossos objetivos que a gente tem aqui dentro de São Paulo. Sabe de quem? Diego Souza! É o nome da emoção! Bom, do São Paulo nós vamos para o Santos para tentar entender o que está rolando com o time. Que enfrenta o Botafogo amanhã, joga em casa. E o que será que passa com o time, hein? O Santos estava bem, começou a cair na tabela, não engrena mais. Agora o Santiago vai tentar explicar para a gente. O tempo fechou por aqui de novo. Antes fosse só a chuva. O clima no Santos não é nada bom. 4 derrotas seguidas e vaga na Libertadores cada vez mais distante. Resultado, time abatido. Não saberia te dar uma razão, um motivo porquê de nós termos caído. De repente, por ter chegado lá atrás, em 17º, 18º, ter dado uma arrancada e chegado a uma luta pela Libertadores, de repente achou que já tinha feito a obrigação, e o futebol não é assim. Depois da derrota para o América Mineiro, uma longa conversa ainda no vestiário com a presença do presidente do clube expôs ainda mais o momento de pressão. Não foi a reunião pensando em ficar ou sair, foi uma reunião geral de tudo que se pode imaginar. Foi cobrado, foi posto e ninguém aqui está satisfeito, ninguém está feliz e a gente está em dívida com o torcedor. Essa é a grande verdade. Quando o treinador chegou no fim de julho, o Santos estava na zona de rebaixamento. A situação no campeonato mudou. 25 pontos conquistados, G6 bem pertinho, mas aí veio a pior sequência do técnico no comando do time. Então, agradeço a Deus a arrancada que a gente deu e estar fora do bolo que luta para não cair, porque se a gente está nesse bolo hoje, o risco era grande. A matemática até diz que o Santos ainda tem chances de classificação para a Libertadores. São mais 2 confrontos diretos nessa luta. Mas não é tão simples assim. É preciso vencer os 3 jogos que restam e ainda torcer pelo tropeço dos times que estão na frente na tabela. Em casa, o Santos enfrenta Botafogo e Atlético Mineiro. Encerra o campeonato contra o Sport no Recife. Cuca não faz mais contas. Tem um discurso bem mais realista para essa reta final. Faltam 3 jogos para a gente acabar da maneira mais digna possível. Olha só, Casa, vamos rodar a próxima pergunta do Fala Casão. Fala Casão, aqui é o Neil. Será que o Cuca está forçando para sair do Santos? Antes de você responder, a gente apurou, a nossa produção aqui do Globo Esporte apurou alguns bastidores do Santos. Parece que existe uma falta de entendimento entre o presidente, o Zé Carlos Pérez, e o Cuca. Por exemplo, ele promete às vezes os jogos na Vila Belmiro, traz para o Pacaembu. Em tese, o Cuca queria sair. Existe uma briga no setor médico. São 7 médicos no Santos que fazem um rodízio e não sabem o que acontece com cada jogador. Essa é a informação que a gente apurou.
tem um desentendimento também entre fisioterapeutas e médicos. E em menos de um ano, olha só que curiosidade, o time teve 4 diretores de futebol. O Gustavo Vieira, o William, o Ricardo Gomes e agora o Renato, que também é jogador. E a base é comandada, Casório, pelo Marcos Maturana, que é dono de uma padaria e também é fazendeiro. Em tese, esse cara não entenderia muito de futebol, são alguns questionamentos que existem lá no Santos. Em cima disso, eu queria que você respondesse essa questão do Cuca, se ele pode sair, de repente, para dirigir o São Paulo. Se ele sabe de toda essa confusão que você falou, eu conheço bem o Cuca é um cara sério, ele quer fazer um trabalho direito, ele pode sim estar pensando em sair do Santos. Não dá para entender, eu nem sabia disso, mas não dá para entender. O Santos sempre foi um exemplo de formação de categoria de base, de direção de categoria de base, de administração. E dessa vez eu fiquei surpreso negativamente. Agora, em relação à possibilidade do Santos classificar para a Libertadores, ele estava tudo certo até 2 jogos atrás. Ele perdeu da Chapecoense no Pacaembu e perdeu do América lá em Minas. Eram 6 pontos a mais que ele deveria ter ganho de 2 times que estão na zona do rebaixamento. Aí não teria problema algum. Pausa no futebol para falar das Olimpíadas da Juventude. Natal é a casa dos Jogos Escolares da Juventude em 2018. A competição é uma oportunidade para 5.000 jovens vivenciarem a tensão dos grandes torneios. A Maria Luísa Coutinho, nadadora do Espírito Santo, já participou dos Jogos em 2014, mas na ocasião, a tensão para ela foi muito além do esperado. O caso era sério. No pequeno corte, Maria Luísa pegou uma bactéria que se espalhou pela perna toda. A nadadora correu o risco de ter a perna amputada. Seria muito difícil para mim. Não gosto nem de imaginar, né, o que iria acontecer comigo. Foram 2 meses de recuperação, tempo que ela passou longe das piscinas. E para voltar a nadar, se inspirou na história de superação de uma outra nadadora. Joana Maranhão foi a atleta brasileira da natação mais bem colocada numa Olimpíada, com o 5º lugar nos 400 metros medley em Atenas 2004. Ela chegou a suspender a carreira após revelar que havia sofrido abuso sexual do ex-técnico quando ainda era criança. Mas se recuperou e seguiu em frente. Joana se aposentou das piscinas em julho deste ano e hoje é embaixadora dos Jogos Escolares da Juventude. E ela está no mesmo ambiente, enfrentando isso e sendo medalhista e lutando e construindo a melhor versão dela mesma. Isso é muito bonito. Maria Luísa conquistou 2 bronzes em provas individuais e no revezamento 4x50 conquistou seu melhor resultado nos Jogos. A medalha de prata entregue à equipe do Joana Maranhão. É sempre bom ver história de superação no esporte, né? A gente vai para um rápido intervalo já já. Vocês vão entender o que esse juiz do futebol americano deu dura no público que estava no estádio. Só que vocês vão entender o motivo dessa dura. É já já. Em Campos, 2 dos melhores times da temporada atual da NFL, a Liga dos Estados Unidos de Futebol Americano. Antes da partida de ontem, o Los Angeles Rams e o Kansas City Chiefs tinham juntos 18 vitórias e só 2 derrotas. Os ataques dos 2 times são incríveis, gente. E aí eles se encontraram e foram 4 quartos de pura loucura. Ponto atrás de ponto, demais. Os caras não paravam, incontrolável. E o jogo terminou 54-51 para os Rams. Os caras chegaram a 10 vitórias em 11 jogos. E pela primeira vez, um time que fez mais de 50 pontos perdeu. Foi a 3ª maior pontuação somada na história da NFL. Enquanto isso, olha a neve. Jogo universitário entre Utah e Colorado. Só que aí o juizão parou para dar um aviso para o público. Sabe o que ele falou? Por favor, parem de jogar bolas de neve nos jogadores, gente. Isso pode machucar. Ah, essa molecagem desses universitários. No final de contas, Utah ganhou. Diversão na neve. Vamos falar de seleção brasileira que entra em campo às 5h30 da tarde e tem o último amistoso de 2018. Lá na Inglaterra, contra Camarões, eu faço um contato ao vivo agora com Rafael De Angeli, que vai passar as informações da seleção pra gente, as últimas informações. Fala, De Angeli, tudo bem?
Tudo bom, Ivan? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente fala aqui de dentro do estádio de Milton Keynes, né, que vai receber esse jogo, uma cidade que fica a cerca de 1h30 de Londres. O jogo é 5h30 da tarde, horário de Brasília. O último amistoso da seleção brasileira em 2018. O Tite vai fazer algumas alterações na equipe, vai mudar o time. 6 alterações em comparação com o jogo contra o Uruguai, quando o Brasil venceu na última sexta-feira. Mas ele não confirmou todas as alterações. A tendência é que a gente tenha um time formado com o Ederson no gol, o Danilo na lateral direita, a zaga com Marquinhos, Pablo e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Arthur, Alan e Paulinho. E no ataque, Firmino, Neymar e William. Essa é a tendência. Lembrando que agora, depois da Copa do Mundo, o Tite começou a fazer mistério quanto à escalação. Mas o Mauro Naves tem mais informações sobre a seleção brasileira. Último treino do ano. Última oportunidade de ver como o Tite trabalha taticamente. Momento bom para observar como jogadores considerados reservas se dedicam para mostrar serviço. Mas não vai dar para mostrar nada disso. Foram permitidos apenas 15 minutos de registro da atividade. Na entrevista, outra surpresa. Tite preferiu não revelar a equipe que começa o amistoso contra Camarões. Bem, não revelou o time todo, mas foi dando dicas. Entre as mudanças estão confirmadas as entradas de Ederson no gol, Pablo na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Tite reconhece que muitas mudanças prejudicam as observações, mas não tem como ser diferente. Não mexer o sistema, porque senão fica uma salada de fruta e aí prejudica o desempenho de atleta, aí tu não consegue diagnosticar até onde é a oportunidade e até onde tu vai queimar o cara. Enfrentar uma seleção tecnicamente inferior, como é o caso de Camarões, acaba criando o sentimento, entre aspas, de obrigação de vencer e convencer. Os jogadores concordam com isso e vão além. Acham que esse sentimento tem que existir sempre. A vitória é consequência de um ótimo trabalho. Enfim, sempre como vamos em campo, independente da outra seleção, a gente pensa primeiramente no nosso trabalho. Camarões também quer jogar bem e, segundo o técnico holandês Seedorf, o time dele não vai ficar naquela de só se defender. Todos os meus times sempre vai ter coragem para enfrentar os grandes. Tudo indica então que teremos um belo espetáculo no pequeno e bonito estádio do Milton Keynes. A expectativa é de um público entre 25 e 30 mil pessoas. E todas bem agasalhadas para encarar um friozinho que deverá estar perto de 0 grau. Vamos dar uma paradinha rápida no esporte para fazer um contato com a redação do Jornal Hoje, que tem detalhes da investigação da morte do jogador Daniel. Por isso, eu chamo o Doni Denúcio. Doni, muito boa tarde. Salve, Ivan. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha só, a polícia investiga a denúncia de que uma testemunha desse caso estaria sendo ameaçada de morte. É um dos rapazes que encontra a família Brites no shopping 2 dias depois do crime. Nessa reunião, teria sido combinada uma versão entre os envolvidos. Esse rapaz está escondido fora do Paraná e o advogado dele entregou à polícia mensagens de áudio e de texto indicando que a vida dele corre perigo e que a vida da família dele também está em risco. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal Hoje. Quando você disser tchau, começa o JH, Ivan. Combinado. Coladinho com o Globo Esporte. Obrigado, Doni. Um grande abraço para você. Um abraço. Intervalo rápido no Globo Esporte, porque já, vocês vão conhecer o incrível Felipão e a trajetória dele nesse Campeonato Brasileiro. Pode pôr a mão no título amanhã, amigo. É já. Felipão assumiu o time do Palmeiras na rodada 18 e fez mais pontos que muito time do campeonato. Com vocês, o Super Felipão. Forte, poderoso, invencível, verde. Bem que poderia ser o Hulk. Mas estamos falando do incrível Felipão. O treinador do Palmeiras tem status de super-herói. Esses 20 jogos de invencibilidade, recorde no Brasileirão na era dos pontos corridos, foram conquistados com muito trabalho. Passa todo mundo, avança, deixa todos para trás, virtualmente campeão. Não. Não concordo. O senhor imaginava essa sequência e, entre aspas, ser campeão do Brasil de forma tão
fácil. Fácil? Olha meu suador aqui. Se isso é fácil, eu prefiro outro tipo de facilidade. Ficar ali na beira do campo, gritando, esperneando e vendo alguma coisa dar certo, de uma ou outra errada, é difícil, acredito, muito difícil. Quando ele fala isso, não é porque está valorizando, não. Felipão é responsável por conquistar 45 pontos para o Palmeiras. Fácil. Se você acha que isso não é um grande feito, então pega essa comparação. O técnico do Palmeiras pontuou mais do que o rival Corinthians, que fez 43 pontos em todo o campeonato. Uma marca expressiva. Imagina se o torcedor está feliz com ele no comando do time. Eu acho incrível, eu acho... aqueles caras da Europa lá também são uns bons técnicos lá, tá? Mas o Filipão, ele tá bem num patamar, pra mim, tá um patamar acima. Isso nem falar, né? Maravilhoso, espetacular. Ele é a cara do Palmeiras, né? Tipo Guardiola, tipo, sei lá, aqueles caras lá do Mourinho, é bom, mas o Filipão tá show de bola. O Felipão fez do elenco numeroso um time. Deu oportunidade para todos. Recuperou jogadores como Daverson, Dudu e Lucas Lima voltaram a jogar bem. E Felipe Melo agora é notícia pelos gols e boas atuações. Felipe Melo! Com o Palmeiras, Felipão ganhou a Copa do Brasil 2 vezes, Mercosul, Rio São Paulo e Libertadores. Tá achando muito? Quer mais? Estou devendo ao Palmeiras alguma coisa. Tomara que eu consiga retribuir nesse final de ano aí com o Campeonato Brasileiro. E amanhã o Palmeiras poderá conquistar mais um título sob comando de Luiz Felipe Scolari. Basta vencer o América Mineiro em casa e torcer para Flamengo e Internacional não ganharem seus jogos. Será o primeiro título do Campeonato Brasileiro de Felipão no Palmeiras. Conquista que deixará o treinador mais forte do que muito super-herói por aí. Ficou legal essa arte, né? Ficou boa. Vamos dar sequência aí no nosso Fala Casão. Fala Casão, meu nome é Antônio. O time do Corinthians de 2017 é melhor do que o time do Palmeiras de 2018? Ou esse do Palmeiras é melhor? O que você acha? Olha, rapidinho, Casa, no primeiro turno do ano passado, o Corinthians foi sensacional. E no segundo turno, agora está sendo o Palmeiras. Eu acho que são parecidos. O Corinthians fez um turno inteiro, né? No ano passado, invicto. O Palmeiras fez também, em números de jogos, um turno inteiro. Eu acho que são dois times que, de repente, poderia acontecer uma grande final, um jogo assim, né? Amistoso, assim, mas duas equipes fantásticas. E o Filipão é fantástico no Palmeiras, né? Sim. Vai ser campeão amanhã? Acabou o nosso tempo. Você acha que sim ou não? Eu acho que sim. É? Você tá com uma boiada hoje que eu vou te pagar o bolso na minha casa. Olha só. Até que enfim. Tô preocupado.